Uma das maiores dificuldades nossas em relação à birra é não entender o que é a birra e por que ela acontece. Quando a gente não compreende o mecanismo da birra, digamos assim, nós teremos mais dificuldades de nos relacionarmos com essa situação e de contornarmos essa situação. Eu vejo, com experiência que eu tive com as minhas 3 filhas, tá? E a literatura, ela corrobora um pouco essa minha teoria aí, que a birra, ela tem, isso é científico e aprovado, está muito ligada à imaturidade cerebral da criança, né? Então a criança, ela não tem ainda o córtex pré-frontal formado para tomar decisões acertadas, para refletir sobre os seus atos, para lidar com a frustração de maneira adequada. Então ela não tem essa capacidade ainda, isso é um fato científico. E quando ela é contrariada, existem algumas maneiras de ela reagir. E é aí que daí eu entro aqui na minha divisão, aí que eu penso com base naquilo que eu vivenciei com as minhas filhas. Existe uma maneira da criança manifestar sua frustração, e isso acontece em todas as idades, eu já percebi com as minhas filhas e também com os relatos que vocês compartilham principalmente. Que existe um tipo de reação exacerbada, assim, chorosa, assim, mas que parece que a criança tem um certo controle. Ela consegue parar quando ela quer. Ela consegue simplesmente parar aquela reação. E quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que o seu filho está querendo te manipular. Olha só a criança manipuladora, com 1 ano e meio, chorando para me fazer dar aquilo que ela quer. Não, é simplesmente ela está aprendendo ação e reação. Ela já aprendeu, por exemplo, que quando ela se machuca e ela chora, ela recebe o colo, o carinho que tanto é bom para ela. Então ela já aprendeu, por exemplo, a minha filha de 1 ano e 4 meses, ela faz lá o papá, já faz uns 3 meses, né? Que ela sabe pedir comida com o sinal e com a palavra papá. Então ela já sabe que tem uma ação e reação, que ela consegue promover coisas, ela consegue realizar coisas, ela consegue que as pessoas façam aquilo que ela deseja. Então ela está aprendendo até que ponto essa ação de chorar quando ela quer alguma coisa pode também trazer uma reação positiva. Não é uma manipulação. A intenção dela não é manipular você. Ela fica de noite pensando, haha, amanhã farei essa mãe comer na minha mão. Não, ela está simplesmente aprendendo a relação dela com o mundo. Então, mesmo ela tendo esse controle de parar de chorar quando ela quer, ela está chorando para ver se ela consegue aquilo que ela deseja. E é por isso que é tão importante que nesse momento a gente não faça as vontades da criança quando não são vontades possíveis, né, e necessárias, para que ela entenda que essa não é a melhor maneira de ela pedir algo, correto? E é claro que nem sempre a gente consegue identificar, mas a gente vai ficando mais craque em perceber esse choro e essa manha também. Eu gosto de falar manha, que é uma palavra que todo mundo entende, né? Que é aquele... Eu tenho um vídeo da Abigail que é muito claro isso. Ela tá assim, de repente ela faz... E eu falo, não, filha, e ela para. Então você vê que é muito, estou testando como que eu me comunico com você. E você começa a perceber isso. E é claro que esse aí é um pouco mais fácil, porque como a criança ela tem certo controle, você consegue distraí-la muito mais fácil, né? Você consegue levá-la para não, filha, isso não, mas vamos para aquilo, que isso na verdade é uma das grandes técnicas, né? Técnicas para lidar com a birra é a distração, é você tirar a criança daquele lugar, daquele momento em que ela está perdendo o controle ou chorando com controle para outra situação que você pode oferecer para ela, que é segura, que é adequada e que vai ajudá-la a se desconectar daquela situação prévia. Então a criança que está conseguindo controlar o choro, ela consegue parar diante da distração. Mas existe completamente o outro oposto, e eu já vou falar aqui o meio do caminho, mas existe o oposto, o outro extremo, que é a criança que está completamente sem controle. Geralmente é uma criança que o cérebro dela, o corpo dela, o organismo dela está sob algum tipo de estresse, pode ser fome, né? Aquela criança está com fome, aquela criança está com sono, aquela criança ela está sob muitos estímulos, né? Tem criança que responde de maneira muito negativa a muitos estímulos. Não é toda criança, por exemplo, eu percebo que a Abigail não se afeta tanto, mas a Ana Júlia, se eu não me engano, ou a Manuela, não me lembro, uma das duas mais velhas, quando tinha muito estímulo durante o dia, ela dormia super mal. Sabe aquele dia assim que fez um monte de coisa, de noite parecia que ela não conseguia dormir. Então tem criança que tem essa reação exacerbada a muitos estímulos e geralmente é a regra, é a criança ser mais assim, tá? Então se o seu filho tem, não é uma surpresa.
E essa criança, então, está sob esse tipo de estresse. E uma coisinha, uma frustração, alguma coisa, parece que liga uma chave da birra. E ela não consegue desligar mais essa chave. Porque o cérebro imaturo, ele ativa aí o sistema de sobrevivência, ele vai para a área do cérebro focado na sobrevivência. Então, quando você está com fome, você precisa comer. Quando você está com sono, você precisa dormir. Quando você está com medo, você precisa de salvação. E essa área instintiva do cérebro, então, ela age no extremo. É muito desesperador, né? Se você pensar no instinto de sobrevivência, é desesperador. Então, a criança, ela ativa isso aí e parece que nada consegue acalmar ela. Então, a gente tenta a distração, a gente tenta o acalmar pelo toque, pelo abraço, mas o mais importante nesse caso específico, primeiro é a prevenção, né? É você evitar que a criança fique num momento de fome extrema, de sono extremo, de estresse extremo, de superestimulação. Mas depois que já aconteceu, você não pode voltar no tempo, né? Ninguém de nós pode. E daí a gente tem que tentar oferecer aquilo que a criança precisa nas suas necessidades fisiológicas. Mas muitas vezes, gente, a birra é tão extrema e nesse caso é uma expressão extrema aí, né, desse desconforto, que a criança às vezes não tá com fome e não consegue nem comer, tá com sono e não consegue nem dormir, o famoso efeito vulcânico, né? Você tenta oferecer aquilo que a criança precisa e ela não consegue. Nessa hora, meu amigo, mantenha calma, respira fundo, tenta acalmar a criança, principalmente com sua calma, com o seu tom de voz amável, e a distração também muitas vezes pode ajudar, né? Vamos ver os passarinhos, vamos ver o peixinho, vamos ver o uau-uau, vamos ver o livro, vamos ver a naninha, sair daquele ambiente super barulhento. Nesses momentos é muito difícil, gente, quando a criança vira água, que a gente fala, né? Eu gosto muito da palavra no inglês para birra. Uma das palavras é o meltdown, que é como se a criança estivesse derretendo, né? Então ela teve um momento de derreter ali. Aí é horrível, você quer segurar a criança, ela escorre pelos teus braços. É difícil, eu sei, gente. Mas faz muito sentido essa palavra, porque você vê, não é que ela... Parece que é uma coisa sem controle, e de repente ela derreteu, sabe? Então ela precisa da tua ajuda. Muito, muito. Todas as crianças em birra precisam de ajuda, né? Mas essa criança, eu quero dizer que ela não tá te desafiando, ela precisa de um suporte. E às vezes você fala assim, nossa, mas ela não tá com fome e sono. Ela chorou porque ela quis algo que eu disse não. Sim, mas os fatores fisiológicos por trás é que deixaram ela nesse nível extremo, entendeu? O teu não foi só a gota d'água, daquele balde que já estava cheio de sono, estresse, superestimulação, enfim. Então, existem esses dois pontos aí extremos, a criança que consegue controlar e a criança completamente descontrolada por uma ação cerebral, química, que foge do controle dela mesma e que a gente precisa dar suporte. E existe o meio termo, existe aquela criança que entrou num estado de birra, que entrou nesse meltdown por causa de uma situação fisiológica, completamente cerebral e química, e ele estava com fome, com sede, com sono, um desejo extremo por algo que disse não, mas ele está com certo controle emocional ainda, e você consegue oferecer uma distração para ele com mais facilidade, ele consegue te ouvir melhor, parece que você tem mais acesso a ele pela palavra, pelo toque. Então existe esse meio termo aí. E as crianças, eu vejo que elas variam dessas três formas, muito pelo temperamento, pela idade também, né? Porque a criança vai ficando mais madura na comunicação, isso vai facilitando. Mas tem criança que vai ser sempre de um jeito, criança que vai ser sempre do outro, criança que vai ser dos três. Existem crianças que passam por uma fase de birra super leve, outras que passam por uma fase super extrema. A Manuela, por exemplo, ela teve 2 crises de birra na vida. Uma em público, uma em casa e nunca mais. Se não fosse pela Ana Júlia, eu não ia saber falar sobre birra. Mas a Ana Júlia veio para fazer as birras dela e as birras que a Manuela não tinha feito. Então a Ana Júlia, e ela foi uma criança que começou a birra um pouco... A Ana Júlia começou a birra antes dos 2 e estendeu assim por muito tempo. Claro que vão diminuindo a quantidade, as crises vão diminuindo em quantidade e intensidade à medida que você vai educando e ensinando. Que não é assim que reage, que você vai, muitas vezes depois da birra, você vai chegar e acalmar a criança, tentar trazê-la para o centro, principalmente um pouquinho, né, mais madura, vai dizendo que a reação correta não é aquela. Você insiste em não responder ao desejo da criança, porque a partir do momento que a criança consegue o que ela quer, ela aprende que essa comunicação é válida. Então, é claro, você vai educando, e a criança vai melhorando, então a intensidade e a quantidade vai diminuindo.
vão diminuindo, né? Esses dois aspectos das crises de birra. Então, basicamente, gente, você tem que se manter calmo, pai e mãe. Você tem que saber que a criança não está te desafiando. A criança ela ainda tem um cérebro imaturo que não sabe lidar com a frustração. E você, pai e mãe, é que está ensinando ela a lidar com a frustração. A distração é um ótimo recurso, tentar tirar a criança daquele ambiente. E essa distração não precisa ser uma coisa absurda, ela pode ser uma música que você canta para a criança, ela pode ser uma dança, ela pode ser um objeto de apego da criança. Pensa comigo, outra coisa, depois tentar ajudar a criança a aprender como agir de maneira melhor, principalmente para as crianças um pouco mais velhas, que conseguem já voltar aí para essa atitude dela, pensar sobre essa atitude dela, ainda que não profundamente, claro que não vai ser uma grande reflexão. Mas pensa que todas essas crianças, a que está totalmente sem controle, a que está completamente controlada e a que está no meio termo, elas precisam de ajuda, porque elas estão crescendo, elas precisam aprender como se relacionar com você e se relacionar com o mundo e relacionar-se com seus próprios desejos. Sabe, se você é professor de matemática e um aluno teu, ele nunca teve aula de tabuada, por isso ele errou na prova. O outro teve aula, mas ele não conseguiu aprender direito, ele esqueceu e ele errou na prova. E o terceiro errou na prova de propósito, porque ele quer chamar a atenção dos pais que estão brigando em casa e ele resolveu que tirar 0 em matemática vai ser a maneira dele chamar a atenção dos pais. Os 3 precisam de ajuda, não precisam? Os 3 precisam de alguém que vá lá com eles e tente entender o que está acontecendo e dê um caminho melhor. Nós somos os professores dos nossos filhos, gente. Se a gente não se posicionar para ajudá-los e ensiná-los, como que eles vão aprender? Então a birra não é sobre você ficar brava, você ficar nervoso. É sobre uma criança que está completamente necessitada de aprendizado, de ensino, de educação. É isso. Isso é a birra. Então, se a gente se empenhar aí em fazer o nosso papel de ensiná-los, antes eles vão superar aí essas dificuldades e vão vencer essas lutas pessoais com as suas frustrações e a sua falta de capacidade de reagir corretamente. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Mas lá no blog maternidadesimples.com.br, procura por birra e vai aparecer vários textos e também uma série de vídeos que eu fiz sobre o assunto que também pode ser que ajude vocês aí.